Olá pessoal, esse é mais um programa Xiloida, onde o importante é o que o outro tem a dizer. No mundo onde todo mundo fala, ninguém quer ouvir, a gente hoje vai ouvir histórias. A gente quer saber quem são as pessoas por trás dos profissionais, das pessoas que a gente já conhece e como elas chegaram até aqui, qual é a história de cada uma dessas pessoas. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal. Eu escolhi conversar com ela porque ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, tem uma energia muito boa. E eu já vivi bastante, de formas diferentes, já vi essa pessoa se apresentar. Ela é palestrante, professora, celebrante, mais um pouco de coisa imitadora, mais um monte de coisa que ela vai falar aí. Eu estou falando da Suzana Carvalho. Muito obrigado. Que honra, eu que agradeço estar aqui no Xiloida. Xiloida, como é que você chama esse pequeno objeto? Então, eu conheço por Xiloida, mas meu marido sempre chamava de estilingue. Estilingue. Era o que a gente conversava a respeito disso. Mas essa aí é bem generosa. Que é meramente ilustrativa. Sim. Na verdade, é um objeto que todo mundo, cada pessoa fala de uma forma diferente, depende da sua região, depende de um monte de coisa, e é assim também a nossa vida, né? Que legal. A gente enxerga a vida por ângulos diferentes e cada um tem uma história para contar. Às vezes sobre a mesma história contada por pessoas diferentes faz um outro sentido. Sim. E nós queremos ouvir a tua história, começando por quem era a Suzaninha, aquela pequena Suzana, onde nasceu, de onde veio, seus pais, como é que é essa sua história? Então, Murilo, eu sou joinvilense, chineque, e eu sempre fui, como eu sempre falo, tchonguinha, né, desde a infância. Eu tenho fotos minhas no jardim de infância com uma cara depressiva absurda, assim. Eu sempre tive muito medo, eu sempre ficava preocupada com coisas que não competiam àquela certa idade. E fui crescendo assim, achando que a vida era assim mesmo, né? Vim de uma família bastante humilde, morei de aluguel a vida inteira, sou filha de uma família que tem 4 mulheres dentro de casa, sou a mais velha. E sempre fui muito sonhadora, só que algumas vezes, por alguns estímulos da vida, a gente vai achando que sonhar é bobagem, né? E hoje eu fico muito feliz de saber que eu sou bastante sonhadora ainda, mas consegui ressignificar muito dessa tchonguice que me atrapalhava no passado para também ser bastante realizadora. Mas tem algumas boas histórias aí da fase tchonga da minha vida do passado, assim, que quem me acompanhava, né, desde o início realmente às vezes não acredita, né, que hoje me tornar alguém que trabalha com comunicação, que respira isso, parece que não era possível até então. Então, eu acho que eu sou prova viva de que é possível a gente melhorar esse aspecto, com certeza. Eu acho que tchonga é uma palavra quase como xiloida, né? É uma mesma coisa, várias pessoas chamam de forma diferente. É verdade. Mas eu queria que tu me dissesse, então, define o que é tchonga. Olha só, eu sempre escutei a palavra tonga, né? A maioria das pessoas fala, eu conheço o tonga, mas tchonga... E eu sempre digo que assim, eu acho que eu era tão tonga, mas assim, não existia nada parecido, que parece que eu tinha que encher a boca para falar essa expressão, então nasceu o tchonga. Mas o que é ser uma pessoa tchonga? É uma pessoa que não tem atitude, que vive à sombra das outras pessoas, que não sabe o que quer da vida, que vai aceitando as coisas conforme vai aparecendo, tem vergonha de falar, que não sabe quem é, né, para onde está indo. Então, na fase de adolescência, eu perdi muitas oportunidades, né? Eu não consegui me relacionar com muitas pessoas porque achava que não era merecedor ter aquela situação. Comecei a trabalhar, também não conseguia me posicionar. Eu brinco que eu era mais perdida do que amendoim em boca de banguelo. Né? Numa reunião, eu nunca conseguia ter ideias, até tinha ideia, mas a mão vinha até aqui e a vergonha me dominava. Então essa tchonguice acabou me privando de viver de verdade aqueles momentos por conta do medo, do julgamento, da preocupação do que iam achar, e eu acabava não sendo quem de fato eu gostaria de ser. Mas era uma coisa mais tua, interna, ou as pessoas te julgavam assim também, ou o que hoje a gente chama de bullying, né? Sim. Tu sofria com isso também, ou tu não chegava nem nessa fase porque tu não se mostrava? Não, nunca lembro assim de ter fase de bullying. Mas, por exemplo, no jardim de infância, eu lembro até o Jardim Padre Carlos aqui em Joinville, eu sentada em cima de um trenzinho, olhando todos os amiguinhos se divertindo, dançando com a professora. E eu olhava e falava assim, nossa, todo mundo tão feliz ali brincando e eu tô aqui, sentada sozinha. E aí a professora vinha e falava, vem, assim. Vem Suzana, vamos dançar com a gente. Aí eu olhava e falava, não, deixa.
E aí eu ficava ali, sabe, com 5 anos isso, é louco. E aí no passado, né, meus pais não tinham talvez informação ou condições de levar um psicólogo para ver o que era. E aí eu fui entendendo todo esse movimento, e eu acho que é muito legal, eu falo muito sobre isso, a gente olhar para as nossas dores, e quando tu encara a tua dor, tu consegue ressignificar ela dentro do que tu acredita, e aí você vai num próximo nível, né? Mas várias situações assim que trouxeram isso. Então essa chonguice é nesse sentido, sabe? De não conseguir fazer o que tem vontade. Ou eu nunca, na fase pré-adolescente, eu não era tímida, mas eu sempre tinha muita vergonha. Então era aquela amiga que estava num grupinho assim, vamos jogar taco? Aí vinha uma piada e aí eu pensava, será que eu falo, será que eu não falo? Eu falei, vou falar. E aí todo mundo ria um monte e sempre falava assim, eu pensei exatamente, mas não, achei melhor não falar, né? E aí eu ia pra casa pensando, cara, por que todo mundo pensa e consegue se segurar e eu tenho que falar piada? E aí depois eu entendi que é porque o meu jeito é assim, né? Sim. Essa espontaneidade faz parte de mim. E aí eu consegui trazer isso pro lado bom, pra luz, e hoje isso realmente para mim é algo que abre muitos caminhos, muitas possibilidades por conta dessa espontaneidade, né? Então eu fiz as pazes com essa fase chonga e aí segui. Em muitos momentos eu já te vi falando coisas que às vezes só tu ri de ti mesmo, mas tá tudo certo, porque eu sou feliz assim, né? Eu só quero... Eu já vi isso, assim, tu numa celebração, numa conversa. Sim. Cara, eu sou feliz, me deixa assim, né? Exato. Mas, assim, qual foi a tua trajetória acadêmica, né? Porque então tu sai do ensino médio ali e tal, e tu foi estudar e trabalhar também, né? Uma trajetória profissional. Como é que começou isso? Olha só, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já namorava meu marido. E a minha tia falou, vai procurar emprego, porque esse homem daqui a pouco vai querer casar e tu tem que estar no mercado de trabalho. E na época, a minha família também não tinha esse estímulo de ter que fazer faculdade, né? Eu comecei a trabalhar para pagar o ensino médio, que eu fazia no colégio à noite. E aí eu comecei a trabalhar durante o dia e estudava à noite. E aí acabei o ensino médio e achei assim, beleza, meus estudos estão concluídos com sucesso. Segui a vida, vieram oportunidades legais, comecei a trabalhar numa empresa que era muito importante ter o ensino superior. E aí o meu chefe mandou eu fazer um vestibular, eu fiz vestibular, passei no vestibular, comecei a faculdade. 4 meses depois descobri que estava grávida. Aí fui até onde aguentei com aquele barrigão, parei, tive licença, voltei para a empresa, o meu chefe falou, que bom que você voltou, porque a gente está crescendo, expandindo e eu consigo te ver agora numa área financeira, quero que você mude de curso. Aí lá fui eu estudar para o vestibular, passei no vestibular, Murilo, 3 meses depois de passar no vestibular, comecei na faculdade, descobri que estava grávida de novo. Eu brinco que eu nunca mais fiz vestibular, é muito fértil esse negócio de vestibular. Acho que eu comemorava com muita alegria que passei no vestibular e vinha uma barriga. E aí foi um processo bem intenso, assim, né? Porque... Era faculdade do quê? De gestão financeira. De gestão financeira. E aí minha vida virou, assim, uma maratona. Porque eu queria muito aquela oportunidade, era uma empresa que tinha muita perspectiva e realmente eu realizei uma carreira muito linda lá dentro. Só que tinha que ter aquilo. Então eu tinha 2 pacotinhos de amor, 6 horas da manhã eu arrumava elas, botava elas no carro, levava até na creche, levava meu marido para o trabalho, ia para a empresa. 6 horas pegava meu marido, a gente só tinha um carro nessa época, pegava elas na creche, no inverno elas já vinham às vezes dormindo para casa, que era frio, elas estavam cansadas, eu nem via minhas filhas. E quando a gente chegava em casa eu largava elas e tinha que correr para a faculdade. Isso com quantos anos? Eu tinha 26 anos nessa época. E eu lembro até hoje, assim, da minha filha gritando do 5º andar do prédio, mamãe, por favor, fica com a gente. E eu atravessava a cidade, né, porque a gente tinha eu me emocionando. A gente tinha um Passat Pointer vermelho encarnado nessa época. Eu atravessava a cidade dentro daquele Passat chorando muito, assim, me sentindo uma mãe culpada, né, de não estar em casa. Mas eu pensava, cara, eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso por nós. Então eu tenho que arranjar força de algum lugar. E aí eu chegava lá, engolia o choro, prestava muito atenção na sala, porque eu não tinha tempo de estudar, né? E por muitas vezes, quando eu chegava, às vezes, no inverno, em casa, eu cheguei a 46 quilos nessa época, porque eu não tinha nem tempo de me alimentar direito. Eu só queria tomar um banho e dormir, porque daqui a pouco já começava tudo de novo. E às vezes a minha filha estava me esperando com um DVD da Xuxa só para baixinhos da mão.
11 horas, eu abri a porta, ela falava, olá mamãe, agora você tem tempo para assistir com a gente? Eu falava, claro minha filha. E aí a gente ia lá assistir 5 patinhos foram, para mim podia ir pro inferno. E o mesmo DVD, meses. Nossa senhora, sabia de cor e salteado. Mas isso eu acho que trouxe uma força de que às vezes, enquanto a gente está na zona de conforto, a gente nem percebe que a gente tem, né? Então eu não olho com tristeza, eu não choro me martirizando por isso. Foi uma fase muito difícil, de verdade. A gente entende que foi um período em que a gente não viveu, a gente sobreviveu, era o que tinha para fazer. E eu lembro que uma vez eu fui levar elas no pediatra e eu chorei muito na frente do médico, né? Porque elas pegavam muita gripe e tal. Ele falou, cara, tu não deve se culpar. Nesse momento é o que tu consegue dar para elas. Mas tu não tá saindo para ir para festa, né? Tu tá saindo buscando uma vida melhor para vocês. E aí terminei a faculdade, e aí eu pensei, pronto, acabou a faculdade, que legal. Cheguei na sala do meu chefe e falei, acabei. Ele falou, então tá, já te inscrevi para um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, porque estudo é tudo. E aí eu fiquei meio empolgada, tinha uma bolsa de estudos lá, e lá fui eu para a FGV, cheguei lá, estrutura legal, os professores vinham de fora, só que foi lá que a ficha caiu, que eu estava fazendo com que a minha vida acontecesse com base no que os outros esperavam de mim. Para ele era importante esse meu desenvolvimento, mas eu nunca tinha parado para pensar, será que era a área financeira que eu quero mesmo seguir? De novo, às vezes, por estímulos errados do passado, a gente vai no tranco da vida, vai fazendo o que vai aparecendo, né? E não precisa ser assim. E aí foi lá numa sala da FGV, tendo uma aula de matemática financeira com aquela HP12 na mão, HP12C, eu sempre brinco que aquilo é uma invenção de Lúcifer. Tem muito botão aquilo. Nossa Senhora, é incrível, né? Eu conheci um pouco mais, assim, de cara, não dá para imaginar quanta coisa dá para fazer. Mas eu via a motivação de quem estava ao meu redor, sabe? A felicidade deles, dá para calcular o ponto de equilíbrio da nossa empresa, E eu olhava e falava, onde é que zera isso aqui? E aí, nesse ponto é que é muito importante a gente olhar de novo para esse momento de dor. Porque tem gente que olha e fala, ai, que tansa que eu sou. E segue a vida achando que é tanso, que não tem uma entrega, porque não é capaz. E aí, ali que eu entendi que eu precisava tomar as rédeas dessa situação. E aí eu passei uns 3 meses me preparando, estudando, pensando, conversando muito com o Dad, conversando com várias pessoas do que eu podia fazer para sair dessa dor. E aí foi quando eu percebi que não tinha ninguém olhando para as pessoas dentro da empresa. A empresa estava crescendo muito, tinha um RH, mas que era muito operacional, né, e não tinha algo estratégico. E aí eu criei um projeto, bati na porta do meu chefe e falei, cara, eu quero falar para ti que eu não quero mais brincar de HP12C. E aí ele me ouviu e foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, que o meu diretor falou, olha, Suzana, nesses 15 minutos que tu apresentou esse projeto, eu percebi um brilho nos teus olhos que eu não percebi ao longo dos 7 anos da área financeira. Agora eu entendi porque talvez você não foi tão além do que a gente acreditava que podia. Não é porque você não era capaz, é porque você estava na área errada. E aí foi só sucesso, assim, minha carreira deslanchou dentro da empresa. E aí eu brinco que quando a gente está na área em que a gente se encanta, a gente para de correr atrás das oportunidades e elas acabam vindo ao nosso encontro, porque tem uma fluidez muito maior, né? Sim. Tem brilho no olho, tem conexão, você tem insights incríveis daquilo, porque tu está conectado de verdade, né? Como uma criança, quando ganha um brinquedo novo, assim, ela quer explorar, ela quer aproveitar, ela sente gratidão por aquilo. E é assim que eu conduzo até hoje, desde essa decisão de mudança de carreira, qualquer um dos projetos que eu coloco a mão para me dedicar. Eu acho que eu te contei hoje que eu perdi o sono essa noite, né? Nessa ansiedade, assim, de fazer com que isso dê certo. É algo que eu gosto, Sim. Conversar com as pessoas e tal. E me vejo muito em tudo que tu está dizendo, assim, porque muitas vezes a gente trilha caminhos, mas o que a gente quer, a gente deixa um pouquinho escondido para... Assim, prefere que as coisas deem certo muito de imediato, né? Do que acreditar no nosso sonho e ser mais feliz. Exatamente. E aí... Eu te conheci como cerimonial de casamento. Né? A gente, como trabalha com eventos também, eu te conheci como cerimonial de casamentos. Aliás, eu esqueci de falar no começo, esse programa tem o patrocínio da Motiva Filmes, né, que está trabalhando aqui na produção. Maravilhoso. Então, obrigado a esse time maravilhoso. Realmente, trabalho excepcional, sou fã. Que bom, que bom. E a gente conheceu como cerimonial. Você ainda trabalhava na empresa, na firma? Estava na firma ainda e era cerimonial ou saiu para... Como foi? Olha que incrível. Então eu migrei do financeiro para a área de comunicação, né? A gente começou a desenvolver vários projetos para estimular as pessoas
a lembrarem do quão maravilhoso era trabalhar lá. Porque já tinha muita coisa legal. Só que o ser humano se acostuma rápido com as coisas boas, né? Então a gente tentava estimular, tipo, olha que legal, lembra, né, do porquê de todo esse movimento. E aí a gente saiu um dia para almoçar, a equipe de RH e financeiro, e a nossa contadora estava lá cortando a carne dela e virou e falou assim: Suzana, eu gosto tanto do jeito que tu está organizando os eventos da empresa, porque são formatos diferentes, né? Festas com diferencial, né? Tu não quer organizar meu casamento? Murilo, eu nunca tinha pensado em trabalhar como cerimonialista, não passava pela minha cabeça quando eu estava lá no mundo corporativo, né? Eu achava que eu tinha que ser monocarreira e pronto. E eu falei pra ela: tu tomou água do chuveiro hoje de manhã? Da onde essa ideia? Nada a ver, né? Como a gente brinca. Ela: pensa, Suzana, porque acho que tu leva jeito, de repente pode ser uma coisa que tu possa conciliar com a empresa. E aí ela falou a palavra mágica: quem sabe ganhar um dinheiro extra. E aí o olhinho brilhou. E aí eu fui conversar com algumas pessoas da área, fiz benchmark, fui fazer um curso sobre organização de eventos e falei: olha, acho que pode ser que seja legal. E aí resolvi me lançar como cerimonialista. Começou com um dela, ou não? Vieram outros antes. Quando eu comecei a divulgar, começaram a aparecer algumas pessoas já interessadas, porque já me conheciam no mundo corporativo também, né? E ela acabou sendo, acho que, um quarto ou quinto evento, assim. E eu fiquei por 2 anos entre trabalho corporativo e à noite fazia as reuniões com os casais, final de semana realizando. Daí depois de 2 anos eu percebi que eu tinha que tomar de novo mais uma decisão, porque estava numa crescente legal, né? Só que daí eu tinha que me dedicar mais. E aí foi quando eu comecei efetivamente a empreender, né? Foi a primeira atividade, foi realmente como um cerimonialista. E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira incrível, porque de novo tem energia, tem brilho no olho, né? Tem conexão. E eu fico triste, porque quando a gente fala isso, que a gente perde o sono, mas por uma coisa boa, tem muita gente que olha e fala: nossa, que viagem isso, né? Isso aí é utopia, isso aí é papinho de palestrante. Não, cara, é possível tu ser apaixonado por um trabalho. Tu não se incomodar de trabalhar às vezes 12 horas, mas chegar em casa e falar: porra, cansaço sim, desânimo não tem mais, que é o meu mantra. Tem uma caneca com essa frase que me move. Enquanto muitos trabalham às vezes 6 horas e chegam em casa, putz, que saco, amanhã é tudo de novo, né? Então, é isso que eu tenho buscado desde então, que essa chavezinha mudou e aí eu entrei para o mundo encantado da comunicação, como eu brinco, né? Sim. E aí, como cerimonialista, você coloca mais alguns talentos, né, como diferencial. E uma coisa que te destacou muito no mercado foi uma imitação sua, né? Foi que eu te conheci fazendo isso, que era a Lady Kate, personagem do Zorra Total na época. Exato. Bebel, minha prima. Alguma coisa, Canoro é o nome da atriz? Eu esqueci o nome. Catiúcia Canoro. Catiúcia Canoro, Exato. O que foi isso? Da onde surgiu? Foi em casa do nada e de repente viu que era uma possibilidade? Então, isso foi antes, inclusive, do cerimonial. O que acontece? Eu ainda não tinha ido para a área da comunicação, mas eu ficava lá cuidando de planilhas no financeiro, olhava a galera de marketing e falava: meu, que deve ser tão legal, né? Eles parecem que são tão felizes aqui, a gente tinha que ficar com fone, olhando números, né? Fazendo transferências bancárias, fechando razonete e tal. E aí sempre que eles estavam em algum movimento, eu me colocava à disposição para ajudar. Então, às vezes era lá organizar um evento interno, né, uma palestra, um kick-off. Eu sempre estava meio metidinha. Eu ainda era meio chonga, porque, de novo, eu não era tímida, mas eu tinha muita vergonha. Então, eu fazia as coisas e depois pensava: ai, meu Deus, o que vão achar que eu sou uma ridícula, né? Hoje em dia, se eu faço, eu estou feliz, né? Se o cara achar que é ridículo, o problema é dele. E aí... veio um kick-off e eles falaram: Suzana, a gente está pensando em dar uma quebrada depois do almoço, será que tu conseguia se caracterizar com um personagem e lá só fazer uma dancinha com o pessoal? E aí na hora o cérebro fala, né, pelo amor de Deus, diz que não, vai passar vergonha. E aí eu falei: cara, mas se é uma coisa que eu olho e meu olho brilha, eu posso ficar a vida inteira olhando eles serem felizes ou experimentar uma parte disso e talvez ser um pouquinho feliz com eles, pelo menos. Depois eu volto para a área financeira e continuo sendo infeliz. E aí eu falei: qual o problema, né? Eu topo. E aí me deram lá aquela dancinha de uma música que sempre toca, né, nas formaturas, aí Follow the Leader, né? Então eu subi no palco, tava de peruca, tava com o rosto pintado. E aí eu comecei a dançar e eu falava: vamos, vamos muchachos! E eu vi que a galera tava reagindo, falei: cara, que demais esse lugar! E aí eu olhei, na frente tava o diretor da empresa. E eu falei: vamos, abarro, abarro! E ele foi, eu falei: meu Deus, eu quero muito isso aqui!
Ali talvez já era, né? Os anjos da guarda falando, vai, guria, vai, que pode dar certo esse negócio. Sim. E aí no ano seguinte, eles falaram, Suzana, vai ter aquele evento de novo, o pessoal gostou muito. Porque assim, Murilo, até então todo mundo me conhecia como a Suzana sóbria do financeiro. Quando me viram lá no palco, né, vivendo aquela experiência, muita gente se aproximou de mim, falou, que legal, não sabia que tu era assim, tão corajosa. E eu falei assim, nem eu. Por dentro, né, fazendo carão, tipo, nossa, adoro isso. E aí, e eu gostei dessa questão de ter mais abertura com outras pessoas, de ter mais conexão, mais networking, né? Aí no ano seguinte falaram, Suzana, tem de novo, tu topa? Eu falei, eu topo, só que esse ano eu escolho o personagem. E aí foi o ano que a Lady Kate estava bombando, né, na Rede Globo. E aí eu liguei para São Paulo, comprei peruca, fui atrás do terninho, que era um terninho bem chamativo, pink, né? Fui comprar os ouros da Lady Kate. E aí qual era a ideia? Fazer também uma apresentação, uma peça de teatro, com base nos jargões do quadro do Zorra Total, para a gente falar sobre alguns assuntos da empresa. E aí eu catei mais uns loucos lá dentro da empresa, falei, ó, tu vai ser o Salchichão, tu vai ser o Graubi, e eles toparam. E aí a gente, assim, de tarde, 5 horas da tarde, vamos se trancar numa sala de reunião e vamos ensaiar esse negócio. Então a gente teve 2 semanas para ensaiar, fomos lá no Rudnick, passamos o dia inteiro lá no local do evento, preparando, muito frio na barriga. E aí, no final, era assim, era para ajudar o marketing. Isso é uma outra coisa que eu falo muito. Quando a gente faz de coração, a contrapartida vem numa proporção linda, que a gente não tem ideia, às vezes, o que vem. Mas o importante é tu estar no movimento fazendo bem. No final do evento, tinha uma das grandes cerimonialistas de Joinville, que ela estava organizando lá pra gente. Era um evento para umas 400 pessoas. Ela me chamou e falou, Suzana, eu gostei muito da tua caracterização, ficou bastante parecido. Tu não topa se apresentar como fator surpresa em alguns eventos? De novo, meu cérebro fala, pelo amor de Deus, fica caladinha, fica caladinha. E aí eu resolvi falar para ela, olha, pagando bem que mal tem. E ela falou, eu vou vender esse teu trabalho. E de fato, ela começou a apresentar para casamento, 15 anos, evento corporativo, né? Algumas inaugurações eu fiz. Eu abri show do Moacir Franco na Schützenfest aqui perto. Baita artista. Apresentei um dos covers mais famosos do Michael Jackson, sabe? Eu andava lá naquele pavilhão e as pessoas acreditaram que eu era a Lady Kate. Que legal. Então vinha correndo aquela mãe com as crianças, sabe? Ai, Lady Kate, por favor, tira uma foto. Deu, claro, depois todo mundo me marca lá no Orkut, hein? Na época era o Orkut. E eu me diverti horrores. Eu lembro que meu marido me acompanhou e na volta eu vim de lá aqui, assim, encantada com tudo que eu vivi, né? Que era uma coisa muito diferente da minha rotina no financeiro. E aí a gente vai se apaixonando, né? E aí é uma coisa que vicia, porque a descarga de adrenalina que você tem naquele momento, né? E o resultado que você vê que é muito legal, acaba te motivando a querer mais e mais e mais. Daí depois eu criei, assim, uma cartela de personagens e acabei trabalhando também na empresa, eu fazia algumas coisas, mas acabava me apresentando. Aí depois que eu migrei para a área da comunicação, aí que vieram os eventos e aí depois foi uma sucessão, né? Hoje Sim. eu sou multifaceta, eu aprendi na minha especialização de comunicação, porque depois que eu migrei de área eu tive que estudar a respeito, né? Eu tinha um MBA em finanças que não tinha nada a ver, e aí na especialização eu tive aula com um grande mestre que ele falou, se eu pudesse dar um único conselho para vocês que resumiria esse final de semana inteiro, eu diria, jamais seja monocarreira, porque o risco é muito grande. Que era tudo que tu queria no começo. Sim! Tudo que tu acreditava, né? Eu falei, e aí eu levei tão a sério que hoje eu tenho 5 funções, mas tá tudo certo, né? E eu sei que tem gente que às vezes olha, e até pessoas já vieram perguntar, pô, mas tu não acha que tu quer muita coisa assim? Uma hora tu tá fazendo isso, outra hora tu tá fazendo isso, daqui a pouco tu tá inventando uma coisa nova, 3, 4 coisas simultâneas. E aí eu falo, cara, onde é que tá escrito que a gente tem que ser uma coisa só na vida inteira, do início ao fim, né? Talvez na época dos nossos pais isso Sim. fazia sentido, né? Quando começou o processo industrial, que era um orgulho você trabalhar 30 anos numa empresa. Agora, se eu me comprometo a fazer, se eu sei que eu tenho uma entrega responsável, se eu tenho habilidade, as pessoas compram a minha ideia, qual o problema? Sim. Para de me julgar, vai trazer mais alegria para tua vida, inferno. Eu já tive muitas conversas com colegas do tipo, o cara tem 15 anos de empresa, trabalha na Tupi, na Shoes, uma indústria, e cara, pô, tô louco pra sair, e eu como empresário digo, cara, tu não sabe o que é minha vida como empreendedor, então parece que sempre a grama do outro é mais verde, Sim. né? Então,
quem tá com algo garantido parece, meu Deus, cara, eu não sei se eu vou ter salário mês que vem, porque eu preciso vender todo mês como empresário. Não, cara, mas tu não sabe que é trabalhar na empresa, porque os outros me exigem. Então, a gente parece que tá sempre em busca de uma felicidade que não existe. E a base disso tudo, Murilo, quando eu decidi, eu não quero mais ser uma pessoa chonga. E aí é uma construção, né? Porque não é do dia para noite. Assim como o sucesso não é, assim como algumas conquistas também não são, né? Vem de um processo, e eu amei, eu vou usar esse estiloide para as minhas palestras, eu comprei um hoje à tarde para mim, tá? Eu posso pegar ele para mostrar o que eu pensei? Claro. Eu amei isso aqui, é muito grande. Eu amei isso aqui porque isso aqui tem muito a ver com o que eu falo nas minhas palestras de uma tríade, e eu acho que isso aqui representa muito. Eu sempre desenho nas minhas palestras um triângulo de cabeça para baixo. E aqui representa muito a base, que ela é maior da estiloida também. E essa base se chama autoconhecimento. Quanto mais a gente sabe, Murilo, quem eu sou, por que eu gosto do que eu gosto, por que eu faço o que eu faço, por que eu acredito no que eu acredito e por que eu não acredito naquilo que eu acredito, você se sente muito seguro, enfincado nos teus valores, na tua visão de mundo. Então isso começa a diminuir a preocupação do que tu tem em relação ao que os outros estão pensando. Quando tu tem essa base muito desenvolvida, tu começa a trabalhar o segundo ponto dessa tríade, que é a autoconfiança. Você acredita no que você entende porque você entende por que você acredita naquilo. E como consequência, vem a terceira parte, que é a autoestima. Você começa a se amar de verdade, você entende que isso não é ego. Que você está gostando cada vez mais da pessoa que você está se transformando, que aquilo ali faz sentido para ti, tá tudo bem não fazer sentido para todo mundo, né? Só que não adianta tu ter isso aqui e tu não ter decisão e atitude para você mirar e jogar, né? Aqui, acho que no passado a gente brincava de atirar pedrinha, mas de atirar-se para os teus sonhos, né? De experimentar alguma coisa nova, porque eu nunca tive medo. Quando eu larguei o cerimonial, as pessoas falaram, mas tu não tem medo? Eu falei, cara, mas se eu tentar alguma coisa e não der certo, eu não vejo problema em voltar. Não é né? Nem sempre é um erro. Às vezes, tu sabe, beleza, ali não foi, mas pelo menos eu não passei uma vida inteira pensando, e se? Né? E se eu tivesse estudado isso? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse? E aí é muito decisão, atitude o tempo inteiro, né? Esse nosso programa está iniciando, está engatinhando ainda, e eu vou te dizer que eu tenho um arrependimento, 1 ano de delay. Eu já sonhei com esse programa lá atrás, há muito tempo, por que eu não fiz antes, sabe? E aí, claro, tem muito trabalho, pandemia, sempre cara, tem, né? Muita autossabotagem, assim. E quando você falou sobre isso, né, me veio também a parábola da casa sobre a rocha, né, que a gente escuta muito em casamentos e tal, então construiu a casa sobre uma rocha, ela é sólida o suficiente para aguentar qualquer tormenta que a casa passe. Exatamente. Né? Então é a mesma coisa, né? Maravilhoso. Até porque eu sempre falo que empreender é para os fortes. Sim. Né? Porque as pessoas às vezes... Eu já fui tomar café com uma galera que queria entender como é que é pedir a conta, assim, decidir lá e começar do zero. Falei, cara, primeiro é assustador, depois tu vai construindo e chega no momento que tu fala, que legal. Que orgulho de ter tomado essa decisão. Mas não é só alegria, né? É muita viagem, assim. Eu lembro que quando eu ainda estava lá de carteira assinada, na firma, o meu sonho era poder estar em casa para assistir o vídeo show, que nem existe mais. Meu, que delícia poder almoçar, deitar no sofá. Cara, não é assim, né? Lá no começo eu tive que trabalhar, às vezes virando noites para estudar ainda mais, para me preparar ainda mais, para treinar muito mais, para chegar em alguma tranquilidade que você fala, né? Agora tá legal. A gente tem independência, mas a gente tem solidão, né? As decisões que a gente precisa tomar são muito nossas, né? Verdade. E o erro também, às vezes, a gente nem compartilha com quem tá do nosso lado, com medo de decepcionar aquela pessoa e tal. É bem desafiador, mas é muito prazeroso. Nossa Senhora. Talvez não é realmente, de fato, não é para todo mundo, né? Não quer dizer que você precisa ter talento para isso, mas não é todo mundo que aguenta alguns rojões, né? Não é todo mundo que está disposto a trabalhar essa tríade também, que para mim é uma base assim para construir muitas coisas, né? Mas é valioso, eu sou apaixonada por isso, estou aí há 10 anos na carreira solo já. E aí você se torna professora, né? E professor, eu vejo que é uma categoria muito movida por inspiração. Eu quero fazer alguma coisa por outras pessoas, eu quero ensinar, dar para eles um pouco daquilo que eu sei, né, e ganhar também com eles. Sim. O que te levou a ser professora? O que te inspira a dar aula? Então,
No passado, foi necessidade. Era um sonho que eu sempre tinha, né? Desde criança, o que tu quer ser? Eu falava que eu queria ser professora, balconista e trabalhar em banco. Coisas totalmente distintas, né? Porque criança não tem limite. E aí esse sonho vai ficando pela estrada de novo, enquanto você não olha e transforma num projeto, né? E aí eu comecei a ir para a área da comunicação, bem no início ainda. E aí começou esse sonho a vir mais forte. E aí eu fui procurar oportunidade, uma instituição em Joinville me chamou, mandou fazer um teste, só que falou, olha, como você ainda não terminou a tua especialização em comunicação e você tem pouca experiência nessa área ainda, eu posso te oferecer uma cadeira, mas de matemática financeira. Eu falei, meu Deus, lá vem aquela HP12C na minha vida de novo, né? Eu falei, cara, mas se eu não falar sim a essa oportunidade, né? Eu procurei, não achei, chegou essa, não é a perfeita ainda, mas talvez é o start. E aí eu me preparei, dei a aula, passei e encarei esse desafio. Hoje eu lembro, às vezes eu choro, assim, da estrutura, a falta da estrutura que tinha, né? Era só uma sala comercial num prédio pequeno. Quando acabava, eu que tinha que fechar a sala, eu tinha que dar volta no prédio, esconder a chave, assim, sabe, no espelho atrás do banheiro. Voltava com muito medo, porque daí todo mundo já tinha ido embora. Mas foi muito realizador, porque daí veio essa questão que você falou, da alegria de você ensinar. Por quê? Porque na área financeira eu tive muita dificuldade de aprender algumas coisas, né? E quando eu fui dar aula de matemática, eu fui ensinar a questão da diferença dos juros simples e juros compostos. Que para quem domina isso, é simples falar, cara, porque o juros simples é só os juros compostos é juros sobre juros. Mas desenha para mim, não consigo entender, né? E tem professor que, de fato, tem dificuldade em desenhar o processo, em trazer de uma abordagem mais lúdica, talvez, né? Fazer uma historinha para te levar a trazer o raciocínio para ele. E aí foi isso que eu fiz. Eu lembro que tinha um aluno que era de mais idade, assim, já era o terceiro curso que ele estava buscando, porque ele queria melhorar a carreira. E aí eu levei balões para a sala, enchi um monte de balão e expliquei visualmente a diferença. E nesse dia, esse cara chorou. Ele falou, professora, eu já fiz 3 cursos e nenhuma deles eu tinha conseguido. E agora caiu a ficha. Como é simples, como eu estou me sentindo feliz. Estou indo dormir hoje, assim, alegre em saber que agora eu consegui captar. E ali eu falei, cara, que demais tu ter essa possibilidade de fazer um trabalho, né, que pode ajudar alguém a trazer mais leveza para a vida dela. E aí eu acabei me apaixonando e aí já quando terminei essa disciplina já me convidaram daí para a área de comunicação, porque daí veio muito feedback nesse sentido, ela se comunica muito bem, a gente queria ter aula de outras coisas com ela. E aí foi uma crescente também muito legal, né? Logo eu estava dando aula já em uma outra instituição, que inclusive foi uma oportunidade criada. As pessoas acham que é assim, né? Ai, que sorte, né? Apareceu do nada esse negócio para a pessoa. E assim, eu consegui ser professora de uma das maiores instituições de Joinville, sabe como, Murilo? Eu estava trabalhando no mundo corporativo, já era da área de comunicação, e uma mulher que trabalhava na minha frente, ela tinha marcado com a coordenadora de cursos dessa instituição. Essa mulher tinha marcado para ir lá oferecer os cursos, uma parceria com a empresa, e essa mulher chegou, ela veio lá do outro lado da cidade nos atender, fazia parte dela, o serviço dela, e essa pessoa na minha frente falou, ai não, estou muito ocupada, diz para ela que hoje não dá, ela que volte outro dia. E aí eu lembrei que meu pai, ele foi representante comercial por muitos anos. E eu lembro de quantas vezes a gente teve que almoçar muito rapidinho, porque ele chegava atrasado, ou ele tinha que sair mais cedo para conseguir estar lá no horário de alguém atender. E quantas vezes ele chegou em casa muito tarde, porque o cara deixou ele lá 3 horas esperando para poder atender e às vezes ganhar um não. Então isso me trouxe assim esse cuidado, esse respeito, sabe, por qualquer pessoa, independente do que ela faça, independente do que ela vai me oferecer. E aí eu falei, posso atender ela para ti, só para ela não perder a viagem? Eu vou lá, converso, pego todo o material, depois eu te apresento, porque não tinha nada a ver com o meu trabalho. E aí, de novo, né, quando a gente faz do bem, quando faz do coração, as coisas acontecem de uma maneira. Eu estava na sala com essa mulher, a gente começou a conversar, e aí o papo foi assim, ó, para um outro caminho. Ela falou, meu Deus, eu adorei tu, o que tu faz? Não, eu falei, olha, o meu sonho um dia é poder dar aula numa instituição tão renomada quanto essa, né, eu já dou aula lá, naquele lugar. E ela falou, tu pode deixar, querida, que hoje eu não tenho oportunidade para ti, mas o teu nome vai ficar gravado no meu coração pela atenção que tu teve. 2 meses depois eu era professora titular nessa instituição. Que legal, hein? Então, assim, é incrível, né? A gente
tá no movimento de realmente querer ter uma entrega real, e aí as coisas vão acontecendo, e aí quem olha de fora fala, ai, que sortuda, né? Sortuda teu nariz. O palco não vê o camarim, né? E aí foi já, tô desde 2011 como professora. Mas eu vejo que em tudo que tu tem falado, eu quero isso, mas tu chega muito preparada, tu se prepara muito, então assim, tem gente que quer a oportunidade, não, ganhei a oportunidade, agora eu vou correr atrás, não, quando o cavalo passa tu tem que saber montar. Porque sem planejamento, sem uma base, tu corre muito risco, né, de não engrenar, de não dar certo, assim como é com a comunicação, muita gente fica, eu queria tanto falar contigo, mas vem então, só tu tem que treinar, pois é, mas daí tem que treinar, né? Quando vem, não tem tempo. Ou quando vem falar sobre empreender, né? Quando eu explico, olha, eu comecei assim, eu fazia isso. Mas daí dá tanto trabalho também, né? Mas antes dá trabalho aqui e dá trabalho sofrendo lá, a pessoa acaba se acomodando numa visão medíocre da vida e deixa de viver coisas lindas, extraordinárias. E o pior, né? Bota a culpa em Deus, né? Certo, Deus quis assim. Cara, Deus quer o melhor pra gente. Né? Se ele é o Pai poderoso, Criador de tudo, onipresente, onisciente, né? Toda abundância existe, vem dele. Por que pouco com Deus é muito? Sim. Muito com ele é o perfeito, e é o que ele quer para todos nós. É uma justificativa fácil, né? Dizer que Deus quis assim, né? Mas no fundo dói essas pessoas, né? Que olham às vezes os outros se realizando e não conseguem enxergar essa força que já está lá disponível. Eu vi um vídeo seu ontem, onde você falava justamente do livre-arbítrio, né? Ele te deixou escolher o teu caminho, cara. Sim. Não é assim, ele escolheu isso pra mim, não. Ele deixa a gente escolher, inclusive, o caminho errado. Exato. Né? Ele deixa. Exato. Mas, Suzana, só para eu organizar na timeline, então. Tu começa lá na empresa, trabalhando no financeiro, vai para a comunicação, até hoje. Depois, qual foi essa sequência aí de Então, aí depois desafios? veio a sala de aula, eu comecei a me dedicar mais. Depois vieram as palestras, que daí surgiu dentro da empresa também uma oportunidade, porque era um outro trabalho que ninguém queria fazer, que era a integração de novo colaborador. Não, é 2 manhãs inteiras, daí essas pessoas reclamando, eu falava, posso ajudar vocês se vocês quiserem? Mas tu tem o teu trabalho, mas eu faço depois do horário, não tem problema. E aí eu fui, gostei, começou a vir muito feedback, e aí um dia, do nada, eu trabalhando lá, a menina falou, Suzana, eu gosto tanto do jeito que tu conduz esse trabalho, tem responsabilidade, tu chega cedo, se preocupa com as pessoas, tu não quer fazer um curso para você ser facilitadora interna nossa? E aí eles pagaram um curso, eu passei uns meses me preparando, lancei o curso lá, deu muito sucesso e ganho dinheiro até hoje com aquele estímulo lá do passado com esse trabalho. Então foi essa questão, né? O cerimonial, depois a sala de aula, depois vieram as palestras. E aí foi quando em 2015 para 2016 o cerimonial começou a deixar de fazer sentido para mim. Que é uma outra coisa importante, né? A gente às vezes quer se apegar a alguma coisa, fica com dor, mas fala, mas demorei tanto para conseguir, né? Foi tanta coisa, mas talvez foi o tempo que tinha para ser. E por quê? Porque eu não queria mais trabalhar tantas horas no final de semana. As minhas filhas estavam entrando na adolescência, então eu queria poder ser um pouco mais presente. Hoje eu sou aquela tia do Uber que leva a galera, busca a galera na madrugada e amo fazer isso. Porque eu não tive na infância delas nessa disponibilidade, infelizmente. E aí, de novo, eu silenciei, olhei para essa dor e falei, cara, eu não posso me permitir sair de casa sábado com a minha malinha que eu levava para fazer o cerimonial sem ter o brilho no olho que eu tive desde o início. Um casal não merece isso. Eu estar lá no automático fazendo com ranço, torcendo para a festa acabar, torcendo para a galera não se animar. E quem vê o trabalho do cerimonial, cara, só trabalha no sábado. Cara, são 2 anos, às vezes, com uma cliente, né? Exato. Com um cliente que está com dúvidas. Será que eu convido meu tio? Pô, cara, eu não estou preocupada com isso. Eu preciso fazer TV, não sei, mas também é um pouco psicóloga. A gente sabe que isso toma tempo, né? Não é só o dia do evento. Sim. Conhecemos o mercado bem, né? E muitos profissionais assim. E aí você deixa, então, o cerimonial E aí me lanço como celebrante. E não foi do nada, né? As pessoas falam assim, essa guria faz cada coisa, tira da onde? Eu tiro da inspiração, de uma conexão que realmente eu faço, né? Quando eu percebi que tava essa dor, eu pensei, meu Deus, né? E aí tive uma conversa séria realmente com o Dad, como eu brinco. Falei, Deus, o que eu podia fazer dentro desse universo que eu já amo, né? Que é um universo encantador, né? Assim, a gente tá ali vivendo um sonho acontecendo. Mas que demande menos energia, que eu consiga aproveitar a minha família final de semana
E aí, Murilo, naquela semana, no Facebook, apareceu um link patrocinado de uma celebrante que tinha uma história parecida com a minha, que fazia isso lá no Rio de Janeiro, e que a história dela era eu, assim, gostava de escrever, já estava se desenvolvendo mais, recebeu um convite. E eu falei, será que podia trabalhar com isso? Aí eu comecei a olhar o mercado, né? Fui fazer uma pesquisa, lembro que só tinha uma pessoa que eu indicava, que nem era daqui, e falei, pode ser que dê certo. Aí vem o medo, lógico, nosso cérebro, né? Reptiliano, lutar ou fugir o tempo inteiro. Falei, eu não vou me importar se eu experimentar e não der certo, e eu não vou esquecer o que eu já faço com maestria, que é o cerimonial. Só que as pessoas não querem passar vergonha, né? E aí eu tenho uma frase que eu digo que vergonha é o que os bobos sentem enquanto as pessoas aproveitam a vida, né? Veio a intuição, veio a oportunidade, falei, vamos ver se alguém compra essa ideia. De repente nenhuma noiva vai querer. E assim, eu abri a boca, apareceu a primeira noiva já, a gente fechou, a gente já fez uma gravação para ter material de divulgação, e desde lá já estamos entrando no 7º ano como celebrante. Ano passado eu fiz a minha primeira celebração internacional, esse ano já tem mais uma para acontecer também. E aí a galera chama no Instagram de novo, né? Nossa, que sortuda que tu é, né? Qual é teu signo? É o signo de corajosa com ascendente em caruda. Tem que meter a cara, eu te falei que é algo muito legal, né? Se coloca à frente de todo mundo, mais uma vez quase que como uma professora. Sim. Mas mais uma vez você fazendo para os outros. Porque é uma pergunta que eu tenho anotado aqui. O que te inspira a chegar lá e falar sobre a história daquelas pessoas para a família deles? Às vezes coisas que eles nunca falaram. Sim. Né? Histórias que você está contando para os amigos, para a família. Um casal que às vezes é um pouco mais introvertido. E também tem uma outra questão, né? Muitas vezes são casais que têm cada um uma religião diferente. O casamento ele é visto ainda, na maior parte das vezes, como uma cerimônia religiosa. Sim. Precisa agregar também isso, sem ofender, sem distanciar. Sim. Vários pratinhos girando ao mesmo tempo, né? É um exercício mental lindo, que é a tal da neuróbica, que eu sempre falo, né, nos meus cursos, a capacidade que a gente precisa ter de fazer exercícios para os nossos neurônios. E para mim, cada vez que eu sento no computador para escrever a história daquele casal, é um desafio, né? Tu começar com uma coisa em branco e tu trazer as particularidades para personalizar aquilo. Na verdade, eu começou a me incomodar quando eu ainda era cerimonialista, quando eu estava ali no cantinho, né, dentro da igreja, e eu percebia que às vezes o casal não estava conectado, a família não estava conectada, alguns convidados assim sentados, parece que o sentimento tipo acaba logo, Que né? Que janta, né? Ou às vezes algumas falas que não combinavam com o que aquele casal de fato acreditava. E é lógico que às vezes também o casal vai para ação, porque também não faz sentido e faz porque todo mundo faz, né? Então é uma coisa que eu questiono muito também. Eu falo que eu não quero tirar ninguém da igreja. Para você faz sentido, vai lá, se entrega essa experiência. Agora tem que repensar o porquê que você vai casar na igreja. Só porque todo mundo está casando, né? Se você não é religioso, se você não vai voltar, né, a praticar tudo aquilo que aquela comunidade prega, aí precisa ser repensado. Agora, o que me alegra é justamente isso, saber que o casal que me contrata, né, eu tenho o compromisso de fazer ele chegar na cerimônia e falar, ai, que legal, eu sei qual é o tempo médio que ela vai falar, porque a gente combinou isso, que eu sempre falo. A média que tem acontecido é entre tanto e tanto, que para ti é muito, é pouco, você quer menos, você quer mais. Então eles têm essa possibilidade de escolher. E quando eu vejo uma mãe que às vezes está meio contraditória com a história, se abrindo para a minha fala, né, se emocionando com algumas coisas que eu trago, isso para mim vale demais, assim, sabe? São momentos preciosos para mim que eu saio de lá pura gratidão nesse momento. Porque você como celebrante, você vem com uma liberdade que a igreja não tem, por toda uma liturgia, um protocolo, né, que tem que ser cumprido. Se os noivos quiserem que o cachorro traga aliança, pode trazer, vai entrar de drone, né? Pode vir, não tem problema, a igreja tem as suas restrições, né? Então tem essa vantagem. A gente conhece casais, por exemplo, que casam na igreja, vai eles, os pais, tal, durante a semana, e depois faz uma cerimônia para os convidados, exatamente, né? Uma cerimônia social, né? Sim. É algo para refletir sobre o amor daquele casal, né? Por que aquele casal se encontrou? Tem gente que nem conhece a história do casal. E ali eu trago algumas particularidades que eu vejo que é muito gostoso. É isso que acaba trazendo mais conexão também com as pessoas, né? Então eu gosto muito. E eu consegui, graças a Deus, pós-Chongyi, desenvolver mais criatividade, que é na fase Chonga, né? Não fluía muita coisa. Então trago isso com essa alegria e prazer que eu tenho da escrita. Então juntou tudo, né?
E o cerimonial ficou de lado porque justamente não estava convergendo para as outras atividades. Então, como você muito bem disse, dar aula é se preparar para levar uma mensagem. Dar uma palestra, um treinamento, você prepara, estuda para levar uma mensagem para aquele público. E a celebração é também dessa mesma forma, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, mas parece que tudo está muito interconectado, né? Que é alguém que domina hoje a comunicação, olhando de maneira diferente de como vai levar essa mensagem e fazer com que aquele momento seja importante e que faça sentido para quem ali está conectado. E você faz uma outra coisa que transforma a vida, Suzana, que é curso de oratória. Yes. Cara, isso transforma vidas, de verdade. Assim, eu já vi pessoas chorando em curso de oratória, assim, o monstro saiu da jaula. Mais ou menos isso. O pai tá on. O que tu tem vivido nesses cursos, Suzana? Eu sou apaixonada pelo meu curso de oratória justamente por isso, sabe, Murilo? Eu sei que é um dia que a pessoa se dedica a esse momento, mas eu recebo, assim, tanto retorno de que aquilo ali mudou a visão, porque, primeiro, eu desconstruí a ideia de que um curso de oratória é algo denso, né? É algo de que alguém está lá na frente falando de maneira pausada, isso já ficou para trás, essa visão. Então eu trago dentro de uma abordagem autêntica, né? E às vezes até pelo meu cabelo ser diferente, né? A minha maneira de trazer essa comunicação é mais leve. Eu consigo mostrar para o cara que a comunicação precisa ser um dos pilares a ser trabalhado, né? É a soft skill do momento. E que não adianta você ter um conhecimento maravilhoso, ter um currículo lindo, se na hora de você vender o teu trabalho, na hora de você conversar com o teu chefe, na hora de fazer uma entrevista, quando alguém te perguntar, e aí, me fala, por que eu devo te contratar? A minha irmã contrata uma porrada de gente, ela escuta direto as pessoas falando assim, é porque eu sou legal. Porra, tu tem que ser legal pro teu amiguinho lá né, na tua rua. Na empresa tu tem que ter persuasão, cara. E me dói o coração de ver quantas pessoas têm potencial, têm conhecimento, né? Tem uma carreira esperando, falando vem logo, mas pela comunicação trava. Assim como o relacionamento também. Eu conto nas minhas palestras que na fase chonga, eu não sei como meu marido me aguentou na fase chonga, porque às vezes ele fazia alguma coisa pra mim e eu não tinha o poder de organizar o que eu estava sentindo para compartilhar. Então eu ficava o quê? Emburrada. Emburrada é coisa de gente burra, que tá perdendo tempo, tá perdendo vida. E aí ele vinha e falava, o que eu fiz pra ti? Me conta. Eu falava, nada. Me fala pra eu pedir desculpa, a gente seguir a vida. Repense suas atitudes nesses últimos 6 dias. Vai se ferrar! E tem gente que é assim numa empresa, tem gente que é assim com parceiros de trabalho, que acaba perdendo a oportunidade, né, de se conectar mais, de criar uma rede de network real, porque não entendeu ainda que comunicar-se não é falar. Né? O falar, até papagaio fala. A comunicação ela precisa ser estruturada. Então eu quero muito ser esse farol que traz luz para o que está faltando para você, né, trazer já o que tem dentro de ti e com muito foco você conseguir ter sucesso. Essa é a minha missão enquanto especialista em comunicação. Isso é muito legal, de verdade, assim. Eu já fiz palestra na igreja, eu gosto de falar, de me comunicar, eu já apresentei um programa de TV, mas eu sinto necessidade de aprender a me comunicar melhor. Muitas vezes nas relações mesmo, não é só comercialmente, né? De ser compreendido pelo outro. Isso é a coisa mais difícil, até porque hoje as pessoas que se comunicam contigo, elas estão com a atenção muito desviada. A pessoa está te ouvindo, mas está olhando para o celular ou está olhando para a televisão. Sim. Então, você tem que saber se expressar para que aquilo realmente seja absorvido. É verdade. É o desafio atual, assim. Reter a atenção das pessoas e ser compreendido. Exato. E aí não adianta só usar fala, né? Da nossa comunicação, 55% é expressão corporal. Sim. Então tem gente que fica lá na frente, parece uma corujinha, né? Aqui com a mão, parece que está eternamente na fila da hóstia, assim, aquela coisinha murcha na frente, né? Aquele cara que abre a perna, bota a mão na frente, parece que a qualquer momento alguém vai bater uma falta nele, não vem a bola, e ele fica falando 40 minutos naquela posição, chega uma hora que cansa. E quando eu comecei a mergulhar nesse universo da comunicação, eu percebi que a gente precisa entender muito mais sobre o cérebro humano, sobre PNL, né? Algumas técnicas assim pequenas que fazem uma diferença enorme no fechamento de um contrato, na apresentação de um projeto, em você convencer alguém, né, a comprar a tua ideia e nas relações também.
Só que as pessoas têm preguiça, né? Preguiça de estudar, fica arranjando desculpinha que não tem tempo de fazer o curso. E aí vai continuando a vida mediana, a lá Zeca Pagodinho, olhando as pessoas sendo felizes e falando, isso aí deve ser papinho de gente louca, né? Ser feliz trabalhando. Não, o samba diz, né? Deixa a vida me levar, mas também tem o outro que diz camarão que dorme a onda leva, né? Boa, boa. Então, quem gosta de samba tem as duas possibilidades. Exatamente. Suzana, pra gente não avançar muito, eu sei que você é uma pessoa que se comunica muito nas suas redes sociais. E eu entrei no teu Instagram, tem lá o Linktree, tem uns 7, 8 links lá. Como largar Chonguice, ou Chonguice nunca mais, tem grupo para tudo, né? Então, Sim. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho atual, porque talvez no mês que vem já tenha mais alguma coisa agregada, tuas redes sociais estão bem ativas, né? Verdade. É uma busca constante, né? E eu tenho uma relação muito legal. Acho que a rede social, muito bem utilizada, ela é fantástica, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acompanha a ex-Chonga lá, que tem muita coisa boa para ser compartilhado lá. Suzana, estamos fechando esse programa, mas para finalizar, tem as 5 perguntas finais para aquele momento meio Marília Gabriela que eu te disse, né? Ping-pong. Mais ou menos isso, aquele jogo rápido. Então, 5 perguntas para Suzana Carvalho. Suzana, se você pudesse dar um recado para você no auge da Chonguice, assim, né? No teu passado, o que tu falaria para ti mesmo naquela época? Coragem e continua a vida, porque vai valer a pena logo ali na frente. Certamente seria isso. E não demorou muito, né? Graças a Deus. Talvez a vida te colocou as filhas logo cedo para que isso andasse logo cedo, né? E a gente vê às vezes, principalmente as mães, tendo a obrigação de dizer assim, o parto foi o melhor dia da minha vida, ter filhos é uma grande bênção. Ninguém sabe o duro que dei. Mais uma música, mais um samba aí. Ninguém sabe o duro que dei. Ter filhos é uma bênção, a alegria das nossas vidas. Sim. Mas eles nos empurram adiante, né? Verdade. Mas foi muito legal eu ter conseguido passar, né, por essa montanha russa de emoções e saber que hoje, tudo que eu aguentei lá no passado, hoje é motivo também delas olharem para mim com orgulho. Eu acho que o empoderamento feminino veio muito mais das minhas atitudes do que eu vender para elas a ideia de que mulher tem que ser forte, mas talvez estivesse numa posição fragilizada, né? Então a gente tem que focar nisso também, ensinar muito mais pelo exemplo do que apenas da boca para fora, né? Tem que ser do coração para dentro através das nossas ações. Suzana, eu vou te contar uma breve história minha. O meu pai, ele é falecido já há alguns anos, ele foi mecânico de bicicletas. Ele veio para Joinville para trabalhar na Tupi, logo depois abriu oficina e trabalhou mais de 40 anos como mecânico de bicicletas. O meu pai nunca teve um carro. O meu pai nunca teve carteira de habilitação. Uau. E eu tenho a minha empresa, meu outro irmão mora em Palhoça, tem a empresa dele, e meu irmão mais velho é advogado da Caixa Econômica. Cada um trilhou o seu caminho. Sim. Eu sou mais pobrinho dos 3 ainda, mas estou trabalhando, correndo atrás. Tenho a minha casa, tenho o meu carro. E meu pai arrumando bicicleta, pagou a nossa faculdade até o final. Que lindo, então, né? Isso ninguém tira. E é um exemplo de verdade, né? Então, é justamente o que tu falou, assim, dizer que é bom é uma coisa. Mostrar e dar o exemplo. Eu me sinto tão pequeno quando eu lembro da história dele que... né? Mas vamos à próxima pergunta. Sim. Qual é um sonho que você tem atualmente ou já teve que ninguém sabe ou pouca gente sabe? Lançar o meu livro falando sobre a Chonguice no detalhe, porque como eu te disse, tem tantas histórias, né, que às vezes vão se perdendo e às vezes elas voltam na memória, mas para realmente trazer ainda mais a importância de trabalhar a tríade que eu mostrei ali para ti, do quanto isso é transformador, de que o que a gente aconteceu no passado não nos define quem a gente é hoje, muito menos do que a gente pode ser daqui a pouco. Então, acho que esse livro vai trazer essa luz ainda maior, né? E como eu amo escrever, eu acho que vai ser uma grande realização pessoal eu ter esse livro em mãos e me tornar uma palestrante a nível nacional. Assim, isso não é por ego, isso é com o objetivo de realmente conseguir levar essa mensagem a qual eu acredito tanto e mais, vivencio muito, do coração para dentro para outras pessoas, sabe? Eu me sinto um soldadinho que tem a missão de quebrar essa visão que a Matrix tenta nos encurralar, de achar que viver é sofrido, né, de que a nossa história é assim mesmo. E enquanto eu puder trabalhar essa questão de trazer esse chacoalhão e essa visão diferente do mundo, eu vou me dedicar a isso. Vindo de ti, nada disso é impossível, tá? Pode ter certeza.
E qual que é a tua maior saudade, se tu pudesse viver de novo algum momento da tua vida? Um determinado período ou um dia específico? Qual é a tua saudade que tu gostaria de viver de novo? Então, tem dois, vou tentar não me emocionar. E se emocionar também tá tudo bem, né? Tá tudo certo. O primeiro deles, acho que é conseguir ter a cabeça de hoje, quando eu estava criando as minhas filhas pequenas, né? Onde eu tenho uma visão melhor, eu sei que isso é muito difícil, a gente só aprende realmente com o tempo, com a maturidade traz, mas poder vivenciar algumas coisas do passado. A gente mora num condomínio, e quando, assim, eu tinha muito pouco tempo para dormir, né? E final de semana, às vezes, a gente dizia, vamos sair para almoçar com elas para fazer alguma coisa diferente. E na volta, eu sempre lembro da Júlia, falou assim, mamãe, por favor, vamos no parquinho. Eu falava, ai, não, eu preciso dormir, cara, amanhã começa tudo de novo. Mas porque eu era essa visão medíocre de achar que a vida era isso, que segunda-feira era chato e tudo mais. E são momentos que não voltam mais, né? Hoje elas estão com 17, 19 anos, e elas não me chamam mais para ir no parquinho. Então, acho que esse seria um momento legal, assim, acho que eu ia querer muito ir no parquinho, querer me balançar com elas também. E um outro é poder retornar um convívio um pouquinho com os meus avós, que já são falecidos, e poder... Eu faço uma homenagem à minha avó paterna, levando uma máquina de costura, que é uma caixinha de música, porque eu me inspiro muito nela. Essa força muito que hoje eu tenho na minha vida, eu sei que vem dela. Do quanto ela foi aguerrida, do quanto ela aprendeu, com 75 anos ela aprendeu a pintar telas, sabe? Então assim, cara, nunca é tarde, se joga em projetos novos, vai experimentar a vida enquanto você tem capacidade. E eu sei que muito de vida eu perdi com ela por eu ser Chonga. Eu queria muito poder abraçar mais ela, cheirar mais ela, comer um macarrão que era o melhor, tomar um café com pão com goiabada que ela fazia com tanto carinho e poder retribuir o tanto que ela fez em vida pra gente e pela passagem tão breve dela aqui na Terra. Acho que seriam dois momentos que seriam perfeitos, mas estão eternizados aqui para sempre. Isso aí. Sendo quem você é, já é reviver tudo isso, pode ter certeza. Suzana, se você pudesse ocupar o lugar de uma pessoa na história, seja ela viva atualmente ou na história antiga, que momento que você gostaria de vivenciar e que pessoa você gostaria de ser? Sabe o que eu queria ser? Ivete Sangalo. Cara, essa mulher pra mim, ela é incrível, assim, ó. Pela artista que ela é, pela história que ela tem, em especial, eu acho que pelo propósito de brilho no olho que ela tem, sabe? Eu não vejo ela como uma popstar, assim, da boca pra fora, né? Ela tem a intenção de tocar vidas, ela tem o cuidado de muita gente. E ela é uma mulher extremamente empoderada, né? Ela sabe o que ela faz muito bem feito. Ela é uma grande referência para mim como mulher, assim, também. Eu acho que poder viver um pouco mais daquela multidão, né? Eu sempre falo assim, olha, não me dá um almoço para fazer para 10 pessoas que na cozinha, infelizmente, eu esqueci de passar nessa fila da habilidade. Agora me dá 10 mil pessoas para palestrar, que eu acho que eu vou sair de lá, assim, em êxtase, e talvez eu não vá dormir uns 2 dias. Porque seria incrível passar por uma experiência dela. E quem sabe um carnaval, assim, um trio elétrico. Nossa Senhora, haja adrenalina. E Suzana, ao final da tua carreira profissional, tu passou por tantas carreiras e vai passar por outras experiências ainda. Se alguém pudesse te definir, dizer assim, essa foi a Suzana, como que você gostaria que as pessoas falassem de ti? Uma mulher que foi muito sonhadora, mas que pós-chonguice conseguiu também ser muito realizadora, e de uma pessoa que não aceitou a sua história do passado com tantas limitações, que entendeu que ela precisava arranjar meios para ser e fazer e receber da vida o que ela acreditava que era de direito dela, ao invés de continuar arranjando desculpas, que era o que acontecia na fase Chonga da minha vida. Acho que essas duas visões, assim, seria algo que me traria muita felicidade, muita gratidão. Não precisa chegar ao final da carreira, já te defino assim, pode ter certeza. Que lindo! Suzana, muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse meu novo desafio, desse meu novo sonho. Você é uma incentivadora de sonhos, uma participante de sonhos. E estar aqui comigo, né, incentivando esse momento, desse
desse podcast, desse programa, é muito especial. De coração, muito obrigado. Que lindo, eu que agradeço. Já sei que é sucesso, porque tudo que vocês colocam à mão é sucesso, né? Sou fã de carteirinha, né, de vocês, da família de vocês, do trabalho que vocês têm entregue, da humildade, da humanidade que vocês conseguem colocar, mesmo vocês estando sempre no topo, né, das questões. E precisando, conta comigo, já que vou ficar aqui torcendo para assistir todos eles, que eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição e um material incrível aí que Joinville vai receber, viu? Sucesso para todos vocês. Muito obrigado. E você que assistiu também, muito obrigado por acompanhar a gente. Siga a Suzana nas redes sociais dela. Procure lá no Instagram, tem todos os links dos trabalhos que ela está fazendo e os que ela vai fazer ainda e não contou. Siga nas redes sociais, compartilhe, convide os amigos para assistir, dê sugestões de entrevistados, mande perguntas, porque na verdade esse programa é para a gente ouvir histórias que nos interessam. E se interessa para vocês, nós vamos colocar aqui sentado e conversar também. Que lindo. Tá bom? Mais uma vez agradecendo o patrocínio da Motiva Filmes, a nossa produção sempre atenta. Muito obrigado e até o próximo programa Xiloide. Eba! Adorei!